Amigos, voltando com nosso convidado de hoje, Zé Bocão convida, Adalberto Pereira Júnior, de Assis, que ela tem muito orgulho de ser de Assis, que é uma grande cidade aqui do interior de São Paulo. E vamos falar agora das Majors. O que é Majors? Nós estamos falando de maratonas, né? E a Majors ganha a medalha da Majors quem corre as 6 principais maratonas do mundo, que formam essa medalha de Majors, né? Que é maior, a grande. Então, Alberto, como é que você soube disso, dessas 6, né? Que já sabia e conseguiu fazer esse circuito? Quais são as 6? Então, Zé, as 6 são 3 nos Estados Unidos, né? Boston, Chicago e Nova York. 2 na Europa, Londres e Berlim. Londres e Berlim. E a de Tóquio. Tóquio, olha, Tóquio. E assim... Que loucura, em Tóquio. Essas são consideradas as principais maratonas do mundo. Certo. As que atraem mais interesse, mais gente. Mais mídia. Enfim, tudo. E aí, uma empresa farmacêutica se interessou por isso, começou a patrocinar e criou esse movimento chamado Six Star Majors. Ou seja, quem corre as 6 maratonas, essas 6 principais, ao completar a 6ª, recebe uma outra medalha grande, com 6 pequenas em torno, cada uma representando uma dessas 6 principais. É um desafio grande porque você tem 3 no primeiro semestre, 3 no segundo semestre. E as maratonas são muito próximas, além de ser muito difícil você conseguir se inscrever em uma, que dirá em 6. Então, normalmente, você leva um certo tempo para conseguir Quer dizer, mesmo correr tendo todas. índice, é difícil se inscrever. Não, se você tiver o índice para todas, você normalmente não corre, porque para profissionais, principalmente, você nunca corre uma maratona em cima da outra. Certo, profissional Esse não faz Kipchoge, isso. por exemplo, que é o recordista mundial, é um gênio das maratonas, né? Ele não corre Ele fez... Faz uma por ano. Não, faz 2 por ano. Então ele ainda tem um percurso longo para conseguir essas majors, que eu, felizmente, já tenho, com mais, chega de 300 brasileiros e 8 mil pessoas no mundo. Só 8 mil no mundo que tem isso? E é por isso que eu digo, é difícil, né? Você conseguir se inscrever nas 6 8 mil no mundo. E conseguir correr as 6, né? Você tem maratonas que são praticamente na sequência, né? Então você tem no primeiro semestre, você tem... Não, isso tudo depois dos 55 anos. Isso quer dizer, você não fez uma com 20 anos, outra com 22, outra com 30. Fez tudo depois dos 55. Então, o fato de ficar dividido no ano, né? 3 no primeiro semestre, 3 no segundo, também complica. Até porque a gente trabalha, né? Tem trabalho, tem família, tem uma série de compromissos, não dá para ficar viajando por atrás de maratona, só isso na vida. Né? Exatamente. Mas então, quando eu corri Berlim... É um hobby, né? Como eu falei no começo da entrevista, não deixa de ser um hobby. Né? Quando eu corri Berlim, que eu tomei ciência que existia esse negócio de majors. Depois de correr Berlim, tem mais 5 para correr, correndo as 5, tal. Tóquio tinha acabado de entrar, isso foi 2012, por aí. Tóquio tinha acabado de entrar, falei, não, eu vou tentar correr essas 6, para ver se eu consigo essa medalha especial. E assim foi, eu fui buscando, consegui terminar em 2019. Nossa. Então eu fiz 11, então terminou antes da pandemia. Antes da pandemia, senão teria que... Senão não teria, né? Teve várias... Teria terminado talvez esse ano, 2023. Sim, 2023. Então foi uma batalha bem legal, muita determinação. Teve uma maratona, inclusive, que de Nova York, que eu corri com uma hérnia inguinal aberta, né? Senhora. Foi Isso é loucura, hein? Eu tinha a opção... porque você tinha que fazer a cirurgia, eu corria. Eu já estava inscrito. Nossa, se eu faço a cirurgia, quando eu tive o problema da hérnia, eu teria perdido a maratona. Então eu preferi correr a maratona com a hérnia e operar depois do que perder a maratona. Foi um exercício de determinação e superação. Resiliência e superação muito grande. Mas, coincidentemente, meu primeiro neto, eu tenho 6 netos, né, com muita alegria, e nessa prova, meu primeiro neto estava lá com 8 meses para me receber na linha de chegada. Que maravilha. Então foi uma emoção então, essa foto é histórica, você deve ter essa foto aí. Tem, sim, essa é fantástica. E eu falo para ele, olha, é Matheus o nome dele, né? Matheus, devia ter trazido aqui essa vovô vai correr até os 80 anos, você vai ter 18, você vai correr uma comigo, não vai? Aí ele dá risada, você fala, vou sim, vovô.
Ele não sabe onde é que ele está entrando, não. Não Mas, sabe onde ele está entrando. Mas vai, essa juventude, de repente, tanto celular, que eles não correm, né? Não saem de casa. e aí a última maratona foi exatamente a de Tóquio, né? Para concluir essas 6, minha última foi em Tóquio. E aí quando você termina essa prova, De você Tóquio. está, teu número de peito, teu chip que você carrega com você e tal, tudo já está rastreado que você está completando. A hora que você termina a prova, já tem uma equipe da organização que te leva para um pódio diferente. Aí lá você recebe a sua medalha, tira foto, sobe no pódio. É uma celebração mesmo. E estava chovendo muito, Nossa muito Senhora. frio. Mas eu corro, assim, mesmo com a temperatura Já estava está lá uns acostumado. 4, 5 com graus, eu corro de 42 camiseta, quilômetros, tem short, hora que porque está você. chovendo. Tem hora que é chuva, né? Vai Não, fazer o quê? o corpo está quente, você. E aí o que aconteceu? A dispersão, o japonês é muito organizado, né? E eles fizeram de uma forma lá, para evitar a aglomeração, ele faz uma dispersão que você sobe, terminou a prova, você sobe 1 quilômetro mais ou menos, do lado de uma cerca, aquela cerca de arame, né? De ferro, né? Sei. Divisão mesmo, você sobe depois para descer do mesmo lugar. Só para não atravessar, não formar tumulto, ele faz você fazer esse trajeto. E aí, meu amigo, chuva, frio, o corpo esfriando, depois de um dispêndio energético grande, né? Grande, muito grande. Eu como não encontrei a minha esposa lá com a minha roupa quente e tive um episódio de hipotermia. Cara, passei mal. Mas no fim Imagina. deu tudo certo, encontrei com ela, me aqueci e fomos para a festa. Aí Ainda bem. a noite foi uma criança. Nossa, ainda bem. Então Ainda bem, mas essa maratona ficou ficou na na história história. aí por conta desse perrengue aí. Muito bacana. Bom, falando nesses majors, eu vi que tem duas em Boston, né? Tem duas em E Boston. Boston teve aquele episódio dantesco, que foi 2013. 13. Bomba. Só tem uma série da Netflix que eu assisti, inclusive, da Bomba, na maratona de Boston. Você estava lá nessa maratona que soltaram a bomba? Estava lá. Nossa E Senhora. assim, Boston é uma maratona interessante. Ela não começa em Boston, começa numa cidade chamada Hopkinton, Nossa Senhora. que fica a 42.195 metros da linha de chegada. Da linha Né? de chegada. E é quase como se fosse uma linha reta. Você olha o mapa, você vê que é uma linha descendo até Boston. Então a organização te leva de ônibus até a linha de largada, te deixa lá. Você deixa a sua roupa quente, roupa limpa para pegar na chegada. E até tem uns pedaços bem interessantes nessa prova. Tem um trecho lá de uma cidadezinha que passa a maratona, que é tradição. Fica várias meninas, tipo universitárias ou colegiais, Tipo cheerleaders. com cartazes oferecendo beijo. Nossa. Beijo, cara. Beijo. Aí tem gente que para. Eu, por acaso, não parei, mas tem gente que para e as meninas dão um beijo respeitoso, né, no rosto e tal. Mas vem, eu te dou um beijo para você terminar a prova. Mas é umas 100 meninas assim, atrás da uma do lado da outra. Curiosidade, né? Uma É curiosidade. bem interessante. Tem um trecho dela que chama Heartbreak Hill, ou seja, é a subida, né, o monte do quebra-coração, né? Sei. E é 1 milha de subida, no fim da prova. Como 34 começa essa subida, e é uma subida bem, bem acentuada. Então, eles brincam que é onde o seu coração vai entregar os pontos. Né? Então, você tem que estar preparado para... Tipo uma subida da Brigadeiro na São Silvestre. Olha... Você já correu São Silvestre? Já. Eu subir o Brigadeiro não é a pior coisa? A Brigadeira é pior. É a pior. Subir a Brigadeira ela não é... Ela é um eu não pouquinho consigo mais subir curta. andando, quanto mais correndo. Ela é um pouquinho mais curta, mas é mais íngreme ainda. íngreme, mas essa é depois... A Brigadeiro, na São Silvestre, é depois de no final, 12 né? quilômetros. Depois de 12 quilômetros. 13. Mas é uma Lá subida... é depois de 34, Nossa. então é pesado. É bem mais pesado. Muito bem, depois que você faz esse percurso todo, tem a descida, entra na cidade propriamente de Boston, e aí tem uma avenida, que chama Boston Avenue, é a avenida principal Me lá. diga, nessa avenida que explodiu a bomba? Exatamente, onde tem a linha de chegada. Nossa, e onde Então, você estava que explodiu a bomba? Metros antes da linha de chegada, tem a arquibancada, foi Nossa. aonde os caras soltaram A as bomba duas para bombas. atingir a arquibancada. Então. Eu tinha passado já, por sorte. Eu Nossa. fiz essa maratona em 3,52. Sei. E a bomba estourou no 4,18, mais ou menos. Então, Perto, quem levou muito mais perto. tempo, ou mais tempo, ou não conseguiu terminar, ou tem gente que foi mutilado, tem gente que estava correndo e perdeu perna.
Vários corredor que perdeu a perna. teve, se não me engano, 4 ou 5 mortos. Sim. Fora os feridos, quase deu 100 feridos. Então, agora esse ano teve um cidadão que completou a maratona como cadeirante, que perdeu a perna. Lá. E a minha esposa, a Eliana, né? Você estava com a sua esposa esse Ela dia. estava em Tava frente, arquibancada? exatamente em frente, Nossa, isso, em frente aonde que estourou perigo. a bomba mais forte. Foi uma do lado da outra, Uma do lado da basicamente. outra, 2 garotos. Eu já tinha passado, eu tinha ido buscar minha roupa seca, né? E marcamos um encontro, ó, no tal lugar, tal. Senhora. E aí eu passei, ela saiu e foi para o ponto de encontro. E eu pegando minha roupa, eu escutei o primeiro barulho. Como eu sou engenheiro elétrico, eu já achei que tinham estourado um transformador. Estourou um transformador. Aí, Primeiro pensamento. na sequência, a segunda explosão. Falei, bom, isso aqui é um pouco mais complicado. Começou a ouvir sirene e tal, mas você está num estado de êxtase tão gigantesco, ter terminado a prova, que eu fui com a maior alegria atrás da minha esposa, né? E nem notei que as pessoas estavam tensas. Ninguém percebeu, né? E aí, quando eu cheguei encontrei com a Eliana, e ela veio correndo, você viu o que aconteceu? Eu falei, não, o que aconteceu? Não, é terrorismo, é bomba, bomba. Nossa, aí cara, é uma sensação Uma horrível. sensação horrível. A cidade fica fechada 2 dias, Horrível, né? porque ficou. Nossa. É, E você ficou 2 dias lá sem poder sair. sem poder então. sair. O voo foi postergado, Cancelado, né? isso. Nossa. E aí, interessante, quando eu cheguei no Brasil, em Guarulhos, a Record estava lá, aquele programa Domingo Espetacular. Domingo Espetacular. Fala de esporte e tal, Sim, né? sim, mas tem E mais aí, histórias, né? eu saí com a medalha no peito, né? E aí o repórter chegou, ó, você correu uma maratona de Boston? Ah, corri para dar uma entrevista. Aí começamos a conversar e tal. E aí ele perguntou para mim, você volta lá para correr de novo? E eu tinha tomado a decisão de jamais voltar para lá. Porque o choque foi muito Claro, pesado, emocionalmente falando. Tal. Óbvio. Mas aí eu pensei assim, poxa, até está escrito no meu livro essa passagem aí. Se eu não for e mais ninguém for, acaba a maratona e o terror ganhou. O terrorista ganhou. Exato. É o que eles Então, querem, né? O que então eles eu falei, queriam. olha, não, eu vou voltar o ano que vem. Eu tinha ranking, porque Boston é com ranking, né? Com tempo, né? Eu tinha o tempo para correr também no ano seguinte. Falei, não, eu vou voltar lá o ano seguinte. E aí voltei, corri, Que legal. a Voltou e maratona correu. o clima estava bem melhor, né? Eu Claro. saí do jeito que eu corri, eu contei com a minha família e fomos para o primeiro bar que tinha ali perto. Nossa, Aí eu que cheguei no beleza. bar com a medalha, Que beleza. o pessoal de lá de Boston mesmo veio conversar comigo, né? Tinha 2 casais. Ah, e aí, você correu e tal? Eu falei, não, eu corri e eu resolvi voltar, porque eu estava aqui o ano passado, aquele choque Isso é todo e tal. legal. E resolvi voltar para poder prestigiar a cidade. Nossa, eles ficaram. Ficaram fascinados. Vamos pagar a rodada de Aí cerveja. vamos pagar a pra vocês, rodada né? toda. Então tá paga bom, então me dá uma tudo. Guinness, que já é uma É, cerveja, eu gosto já muito. E dá aí foi uma Guinness. festa. E Ficamos uma festejando, nós aqui, eu e a minha família, festejando com os cidadãos. Bostonians, os cidadãos de Boston. Bostonians, os cidadãos de Boston. E isso aí deve ter rolado até de noite. Né? Foi, olha. Maravilha. Espetacular. E eu daquele né? jeito, de short, camiseta, do jeito que eu Do jeito corri. que você correu, você eu estava lá. fiquei lá Bom, aí tomando tava cerveja tomando com eles. cerveja. Foi muito Porque, legal. como você falou, abaixou a adrenalina, não sente mais nada, tomando cerveja. Exatamente. E principalmente cerveja boa, né? Que estava tomando. E a Guinness, companhia era né? ótima. Companhia, claro. Eles ficaram tão felizes de, Ficaram com o meu fascinados, depoimento e ter claro. voltado a prestigiar a cidade deles, Cidade né? deles, E aí. porque o pessoal de Boston eles são muito. Como é que fala? São muito fiéis, né? À cidade. Eles criaram um lema depois. Eles gostam muito da cidade. Depois de 2013, eles criaram um lema que é Boston Strong. Ou seja, Boston forte. Permanece forte, né? Forte. E esse foi o lema da maratona. Ah, legal. Isso é muito bom. Ó, isso que é legal das histórias, né? De maratonas. Então eu vou aproveitar que você está aqui. Já falamos bastante de maratona, acho que nós falamos tudo, encerramos tudo, só falta o pessoal ler o livro, que tem histórias aqui que ele não contou. Deixa eu só contar uma coisa, Mas Zé. conta uma que está aqui. Por que chama Com Licença Preciso Correr? Isso é bom, com licença eu preciso correr. Então, isso esse título, a Eliana que deu, minha esposa, Sua esposa. Né? Porque ela diz assim, eu falei, então, como é que vamos botar um nome no livro? Tem que ser assim, ó, Com Licença Preciso Correr. Na hora ela falou. Porque muito feliz o título. Eu sou assim, né? Estamos viajando, estamos em casa, no fim de semana e tal. Eu falo, agora é a hora de eu correr. E eu pego e vou embora, né?
Especialmente quando eu estou tenso, estou preocupado com alguma coisa, Certo. para mim a corrida funciona como uma terapia, como um momento... Para mim era o cigarro. Né? Eu que estava tenso, fumava. Sempre fumei para ter deu Pois é, o tensão. interessante é que os dois mexem com o pulmão. Né? Os dois mexem com o pulmão, verdade. E aí ela disse que isso, que eu chegou a hora de eu correr, falar, com licença, preciso correr. Fumo. E lá vou eu correr. Então essa o Muito detalhe legal, do muito título. bacana, e a foto muito bacana, né? Foi. Quem tirou essa foto? Meu filho. Seu filho, É. muito legal a foto. Tá aí, ó. O pessoal. Aqui tem histórias que ele não pode contar aqui rápido, né? Muito rápido. Mas aqui tem histórias maravilhosas, e tem mais, hein, para vocês saberem. Ele já está fazendo o segundo, que ele vai contar justamente dessas majors, que aconteceu, né, nessas batalhas majors, e ele está fazendo o segundo livro. É isso aí. Então nós vamos parar de falar de maratona, porque eu quero aproveitar que o Adalberto está aqui, e ele viajou todos esses países para correr, e eu quero ouvir do Adalberto alguns países que ele foi passear, algumas histórias que acontecem comigo, com qualquer um, que vai passear e acaba vendo algumas coisas no país que não como turista, porque o Adalberto é que nem eu, não viaja como turista. Ele viaja e não vai onde os turistas vão, né? Porque senão você não vai ter história. Então eu quero encerrar aqui o assunto das maratonas, mas vamos deixar o Adalberto aqui para a gente continuar. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Muito obrigado.